O escroto ou bolsa escrotal é uma bolsa feita de músculo e de pele, onde estão contidos os testículos, epidídimos e a primeira parte dos ductos deferentes, que acabamos de falar. A posição e a orientação do escroto variam consideravelmente entre os mamíferos domésticos. O escroto se situa na região inguinal no equino e no cão, abaixo da região inguinal em ruminantes, perineal em suínos e subanal no gato. Os testículos dentro dessa bolsa escrotal têm uma direção variável também. Em ruminante, os testículos são mantidos com o eixo longo na vertical. Já os testículos dos equinos se orientam com o eixo longo na horizontal, não só do equino como do cão também, enquanto no suíno e no gato eles são inclinados em direção ao ânus. Os envoltórios do testículo não apenas cobrem o testículo, o epidídimo e as partes do cordão espermático, mas também se moldam ao redor desses órgãos. As diferentes camadas desses envoltórios do testículo e da bolsa escrotal correspondem às camadas da parede abdominal, então aqueles músculos que a gente estudou lá em Anatomia 1. Então, esses envoltórios do escroto são os seguintes: pele externa, camada subcutânea fibromuscular, que é o que a gente chama de túnica dartos, uma face espermática externa dupla, que é o mesmo que as fáscias abdominais, músculo cremaster, que é como se fosse um destacamento do músculo oblíquo interno do abdômen, juntamente com sua fáscia, como a gente estudou lá em Anatomia 1. O processo vaginal é formado pela fáscia transversa e pelo peritônio e forma como se fosse uma evaginação da cavidade abdominal, através do canal inguinal. Ele envolve a cavidade vaginal e é formado antes da descida embriológica dos tecidos. A cavidade vaginal, por sua vez, se comunica com a cavidade abdominal pelo ósseo vaginal, situado na abertura interna desse canal inguinal. Inclusive, com a aplicação prática desse conhecimento, eventualmente uma alça do intestino ou de outro órgão, uma parte do aumento, forma uma hérnia nesse processo vaginal. Essa condição é mais comum em espécies com anel vaginal mais amplo, como por exemplo o equino e o suíno. Como ela parece ser hereditária no suíno, os animais que desenvolvem essa condição não devem ser usados para reprodução. Então, é o que a gente chama de hérnia inguinal. Também pode acontecer em pequenos animais, então provavelmente vocês vão se deparar aí com situações como essas na clínica de pequenos animais também. Uma parte desse processo vaginal vai envolver o que chamamos de cordão espermático ou funículo espermático. Esse cordão ele é composto por ducto deferente, pelos nervos testiculares e pelos vasos testiculares, que aí nesse caso nós temos as artérias e aquelas veias formando uma malha ao redor delas que a gente chama de plexo pampiniforme. A uretra masculina se prolonga desde o ósseo interno da uretra, que fica lá no pescoço da vesícula urinária, até o ósseo externo da uretra na extremidade livre do pênis. Conforme a sua localização, a uretra pode ser dividida em uma parte pélvica e uma parte peniana. A parte pélvica ainda pode ser subdividida em uma parte pré-prostática proximal, que conduz à urina, e uma parte prostática, que recebe e acompanha o ducto deferente e também o ducto vesicular ou ejaculatório combinados. E uma aplicação prática do conhecimento de anatomia dessa região da uretra, desse órgão, é a uretrostomia, que é a técnica cirúrgica utilizada em casos de obstrução parcial ou total da uretra, como por exemplo por conta de cálculos que estavam na vesícula urinária, desceram pela uretra e obstruíram essa uretra. E então você pode fazer uma cirurgia chamada de uretrostomia. As glândulas genitais acessórias, como o nome já diz, são glândulas pertencentes ao sistema reprodutor, mas elas só são encontradas no sistema reprodutor masculino, não sendo encontradas na fêmea, por exemplo. Elas estão presentes na extensão da parte pélvica da uretra, e o número dela é variável de acordo com a espécie. Então, a gente tem as seguintes glândulas genitais acessórias na maior parte das espécies domésticas: ampola do ducto deferente, ou glândula ampular, que a gente já tinha comentado, glândula vesicular, próstata, que todo mundo conhece, e glândula bulbo-uretral. Nessa imagem, vocês estão vendo algumas das glândulas genitais acessórias, mostrando as diferenças do tamanho, do formato, da localização dessas glândulas genitais acessórias nas diferentes espécies domésticas. Outra aplicação prática sobre o conhecimento da anatomia nessa área de glândulas genitais acessórias
mais precisamente sobre a próstata, é a hipertrofia prostática, ou como também é conhecida, hiperplasia prostática benigna. Por que a gente estuda anatomia, gente? A gente estuda anatomia e todas as outras disciplinas no nosso curso de medicina veterinária para a gente conseguir identificar quando tem uma alteração. Então, a gente precisa saber como que é o órgão normal para quando tiver alguma alteração a gente saber identificar e poder assim ajudar os animaizinhos que precisam do nosso tratamento. A hipertrofia prostática só acomete animais que não são castrados. Então, a castração é um método de prevenção dessa doença. Afeta animais com mais de 5 anos de idade, na maioria das vezes, então animais adultos e idosos, e pode trazer aí consequências para a saúde e para o bem-estar desses animais. Geralmente não evolui por uma neoplasia, por uma malignidade, como acontece nos seres humanos. Mesmo assim, a gente precisa ter cuidado e também estar atento, porque é muito frequente na rotina médica de pequenos animais. E uma forma que a gente tem de avaliar essa próstata é por toque retal, ultrassonografia. E a prostatite é a inflamação dessa próstata, por várias razões também que podem acontecer.